O dia amanheceu pesado no Rio de Janeiro, como se o céu pressentisse que nada ali seguiria o rumo esperado. No apartamento de Raquel, o silêncio só era quebrado pelo som distante do trânsito e pelo peso dos pensamentos. Com os olhos fixos na janela, ela tentava encontrar forças para encarar mais um dia. A traição de Ivan ainda latejava dentro dela como uma ferida aberta. Cada lembrança era um golpe seco, o toque dele, os sorrisos trocados e agora, tudo manchado pela mentira. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria de Fátima despertava com um brilho nos olhos. Ela havia passado a noite fora, envolta no luxo e na ambição de seu novo plano. A jovem, que jamais se contentou com pouco, agora mirava alto, o coração e a fortuna de Afonso Reutemann. Para ela, o amor era apenas uma peça no tabuleiro, e o xadrez estava apenas começando. Com um vestido justo, perfume caro e um sorriso calculado, ela saiu decidida a encantar. Na casa dos Reutemann, o clima era tenso. Odete estava cada vez mais desconfiada das intenções da jovem que rondava seu filho. Fria, elegante e cruel, ela não deixaria que qualquer uma se aproximasse do império que havia construído com tanto controle. Ao observar Afonso distraído no café da manhã, Odete fez um comentário venenoso, disfarçado de preocupação materna. Mas por trás da voz calma, sua mente já arquitetava um contra-ataque silencioso, como só ela sabia fazer. Em Copacabana, Helena tentava se recompor da noite conturbada. Depois do embate com César, a mágoa ainda pesava. Ela queria acreditar nas palavras dele, queria confiar, mas algo em seu olhar havia mudado. Um amor que começa com dúvida cresce sobre estacas frágeis. Mesmo assim, ao ver a mensagem de César pedindo para encontrá-la, seu coração disparou. Havia algo naquela voz, naquela presença, um misto de perigo e desejo que ela ainda não sabia nomear. Na mesma manhã, Ivan se preparava para mais um dia na Transbrasil Comunicação e Arte. O disfarce de homem honesto começava a pesar, e os fantasmas de suas escolhas passadas o seguiam a cada passo. Quando entrou na sala de reuniões, deu de cara com Marco Aurélio, que o fitava com aquele sorriso ambíguo, cúmplice e ameaçador. Eles compartilhavam segredos demais para estarem tranquilos. Bastava um deslize, uma palavra mal colocada, e tudo viria à tona. Na redação da revista, jornalista César Ribeiro apertava o passo, sentindo que estava próximo de algo grande. O documento anônimo deixado em sua mesa na noite anterior ainda estava intacto, lacrado. Ele sabia que abri-lo seria cruzar uma linha sem volta, mas o faro jornalístico falava mais alto. Com mãos trêmulas, rompeu o lacre. O conteúdo o fez empalidecer. Ali estavam provas, nomes, cifras, uma rede de corrupção envolvendo políticos, empresários e a TCA. Do lado de fora, Leila observava tudo. Ela havia seguido César até ali, intrigada com os passos do ex-marido. Ela ainda o amava, mas também sabia que se havia uma chance de salvar o que restava de sua dignidade, precisava entender o que ele escondia. Ao vê-lo tão envolvido, tão tomado por aquele papel, um nó se formou em sua garganta. Havia dor ali, mas também uma centelha de esperança. Talvez ainda houvesse tempo para recomeçar. No fim da manhã, Raquel finalmente decidiu sair. Os olhos inchados e o semblante firme anunciavam que ela não estava disposta a aceitar a derrota. Caminhou até o restaurante enfrentando os olhares e os cochichos com a cabeça erguida. Quando viu Ivan chegando, sentiu o estômago revirar, mas não desviou o olhar. Ele se aproximou, hesitante, e disse seu nome. Ela respondeu com um silêncio gélido, antes de lançar a frase que congelou o ambiente. Você vai me ouvir, e dessa vez, sem mentiras. O ar parecia mais denso. Cada olhar, cada palavra não dita, carregava a tensão de algo prestes a explodir. E nesse instante, sem que ninguém esperasse, Afonso entrou no restaurante. E ao ver Maria de Fátima ao fundo, em uma mesa com um homem mais velho,
Seu semblante se transformou. Ele caminhou até ela, tomado por uma raiva contida. E enquanto todos ao redor se entreolhavam, sem entender o que estava para acontecer, o nome de Fátima foi pronunciado em voz alta, cortando o ambiente como uma faca. Afonso parou diante da mesa como um vendaval contido, os olhos faiscando com a fúria da decepção. Maria de Fátima tentou sorrir, disfarçar, manipular a cena com seu charme usual, mas a tensão entre eles era palpável. O homem ao lado dela, visivelmente desconfortável, levantou-se com discrição. Afonso, sem desviar os olhos da jovem, soltou em voz baixa, porém cortante. Era isso, então? Era esse o seu jogo desde o começo? Fátima tentou retrucar, mas a voz lhe falhou. E naquele instante, o salão inteiro do restaurante parecia suspenso no tempo. Raquel, ainda ao lado de Ivan, assistia à cena em silêncio, surpresa com a presença de Afonso ali. Mas o que mais a inquietava era a proximidade do ex-marido, tentando recuperar o controle da situação. «Raquel, você precisa me ouvir», insistia Ivan. Mas ela, já farta de meias-verdades, o interrompeu. «Quantas mentiras mais eu vou ter que descobrir sozinha?» A voz dela, firme, ecoava mais alto do que os gritos silenciosos que travavam dentro de si. Enquanto isso, na redação, César lia e relia os papéis que tinha em mãos. A cada linha, a gravidade do escândalo se aprofundava. A TCA, com sua fachada de modernidade e progresso, escondia uma teia de interesses podres. E no centro disso tudo, dois nomes saltavam como lâminas: Marco Aurélio e Odete Reutemann. A pulsação de César acelerava. Ele sabia que precisava agir com cautela. Uma denúncia mal feita poderia custar sua carreira, ou até sua vida. Mas Marco Aurélio, do outro lado, já começava a farejar o perigo. Ao sair de uma reunião com investidores, recebeu um telefonema anônimo. A voz do outro lado da linha era firme. «Seu nome apareceu, Marco. E não foi em boa companhia». Ele desligou o celular devagar, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Precisava conter o estrago antes que fosse tarde. E em sua mente, a primeira ação era clara: neutralizar César. Na casa dos Reutemann, Odete tomava chá com uma elegância inquietante. Cada movimento seu era calculado, mas seu olhar traía a atenção que começava a se formar. Ela já havia mandado investigar Maria de Fátima e começava a ligar os pontos. A proximidade repentina com Afonso, a maneira como ela se movia socialmente, nada era coincidência. E Odete não tolerava ser feita de tola. «Se ela pensa que pode se infiltrar na minha família, vai descobrir o preço disso», sussurrou, encarando o vazio com um veneno contido. Enquanto isso, Helena e César finalmente se encontravam em um banco de praça. O reencontro era carregado de silêncio, olhares e palavras não ditas. César, ainda perturbado com os documentos, hesitava em contar tudo a ela. Helena, por sua vez, sentia o peso da distância crescente. «Você não está mais aqui», disse ela com tristeza, tocando o braço dele suavemente. César desviou o olhar, como se temesse contaminar Helena com a sujeira que estava prestes a expor ao mundo. No meio da tarde, Fátima encontrava refúgio no apartamento de Solange, chorando como uma criança contrariada. O escândalo no restaurante ainda queimava sua pele. «Ele me humilhou, Solange, diante de todos». Mas por trás do choro havia uma raiva pulsante, uma sede de vingança que já começava a se formar. «Eles acham que vão me derrubar? Eu vou mostrar quem sou. Eu vou subir, e ninguém vai me impedir». Sua voz já não era mais a de uma garota perdida, mas de uma mulher decidida a conquistar, custe o que custar. Enquanto isso, Raquel voltava para casa, exausta, mas decidida a retomar o controle da própria vida. No entanto, ao chegar, deu de cara com algo inesperado. Um envelope pardo embaixo da porta, sem remetente. Suas mãos tremiam ao abri-lo. Dentro havia fotos. Ivan em reuniões secretas. Ivan ao lado de Marco Aurélio.
Ivan, assinando documentos à noite. O chão pareceu sair debaixo de seus pés. A traição era maior do que ela imaginava. No escritório da TCA, Ivan pressionava os olhos com força, sentindo a pressão aumentar. O confronto com Raquel havia sido apenas o começo. Agora Marco Aurélio queria respostas e exigia que ele convencesse César a esquecer o caso. Ou você resolve isso, ou vamos ter que eliminar o problema. A ameaça não veio com gritos, mas com um sorriso leve que fazia a espinha gelar. No final da tarde, Afonso recebia uma ligação. Era Maria de Fátima. A voz dela estava serena, doce, quase arrependida. A gente precisa conversar. Me encontra no nosso lugar. Contra o bom senso, ele aceitou. O coração dele ainda queria acreditar, mas ao desligar, uma figura discreta que acompanhava cada movimento de Fátima ligou para Odete. Ela vai se encontrar com ele. Está tudo conforme o previsto. E enquanto a noite começava a cair sobre a cidade, o reencontro de Fátima e Afonso se desenhava como uma armadilha sutil. Um jogo de sedução, culpa e manipulação prestes a explodir. A noite chegou carregada de promessas e ameaças. No pequeno bistrô à meia luz, Fátima esperava Afonso com o olhar calculado, os cabelos perfeitamente arrumados e um vestido que parecia escolhido a dedo para mexer com a memória afetiva dele. Quando Afonso entrou, seus olhos não esconderam o impacto, mas o coração ferido ainda pulsava com raiva. Você quer conversar? Então fala, mas dessa vez, sem joguinhos. Disparou. Fátima se levantou devagar, caminhando até ele com passos lentos, como se cada movimento fosse uma peça em cena. Afonso, eu errei, mas foi por medo. Medo de perder tudo. Medo de não ser suficiente para você. Do lado de fora, 2 seguranças discretos mantinham vigília. A mando de Odete, a matriarca não deixaria aquela noite correr ao acaso. Ela queria provas, queria controle, queria destruir a rival antes mesmo de ela saber que já estava perdida. E enquanto Afonso e Fátima mergulhavam num diálogo tenso, misto de paixão e rancor, um dos homens acionava o gravador escondido sob o paletó. Na casa de Raquel, o mundo parecia desmoronar. As fotos estavam espalhadas sobre a mesa. Ela andava de um lado a outro, sem conseguir organizar os pensamentos. O homem que ela havia amado, o pai da filha dela, estava envolvido com a corrupção da TCA. E o pior, tudo indicava que ele não era apenas cúmplice, mas uma peça-chave. A campainha tocou. Era César com o rosto pálido, segurando uma pasta nas mãos. Eu precisava te ver, disse. Raquel o fitou com desconfiança, mas o convidou a entrar. Sentados frente a frente, ele revelou o que havia descoberto. É maior do que imaginamos. Ivan, Marco Aurélio, políticos, tem gente graúda por trás disso tudo. Ao ver as mesmas fotos em sua mesa, César entendeu que Raquel já estava envolvida até o pescoço. Eles vão tentar calar a gente, sussurrou ela. E pela primeira vez, os dois se olharam não como ex-amantes, mas como aliados numa guerra invisível. Na sede da TCA, Marco Aurélio andava de um lado ao outro em sua sala luxuosa, irritado. Ivan ainda não tinha conseguido conter César, e agora o nome de Raquel começava a circular entre os advogados. Ela sabe demais. E você também, disse ele, encarando Ivan com frieza. Se algo vazar, não pense que vou cair sozinho. Ivan sentiu o golpe. O mundo que havia construído em silêncio estava prestes a ruir, e ele sabia, traição naquele jogo custava caro. Enquanto isso, Odete recebia o áudio do encontro entre Fátima e Afonso. No trecho em que Fátima confessava que usou Afonso para se aproximar da fortuna da família, a voz de Odete se transformou num sussurro cortante. Agora, ela está nas minhas mãos. O rosto dela permanecia impassível, mas os olhos brilhavam com o prazer do controle. Para ela, o jogo era sobre poder, e poder se exercia no silêncio das ameaças veladas. Na praça, Helena caminhava sozinha, revivendo as palavras de César.
Ela o amava. Ainda a amava. Mas algo ali havia mudado. E mesmo diante de tanto caos, havia uma faísca de coragem acesa. Pegou o celular e ligou para ele. César, se você for até o fim com isso, eu estou com você, seja o que for. Do outro lado da linha, ele não disse nada por alguns segundos. Depois, apenas respondeu, então se prepara, porque isso não tem volta. De volta ao bistrô, Fátima tentava se reaproximar de Afonso. Tocou sua mão com delicadeza, os olhos marejados. Me dá uma chance de te mostrar que posso ser melhor. Mas ele se afastou, ainda confuso, ainda dividido. Foi nesse momento que Solange apareceu repentinamente no local, ofegante. Fátima, você tá maluca? Você tem ideia do que tá fazendo? A jovem se virou surpresa e tentou acalmar a amiga. Mas Afonso, agora ainda mais desconfiado, se levantou. Vocês estão escondendo o quê? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquela mesma hora, Raquel e César combinaram o próximo passo, levar as provas para a imprensa. Mas sabiam que isso colocaria um alvo em suas costas. Eles vão vir atrás da gente, disse ele. E se vierem, rebateu ela, a gente enfrenta, juntos. Nesse momento, o telefone de César tocou. Era uma mensagem de um contato anônimo. Saiam de casa agora. Eles sabem que vocês têm os documentos. No restaurante, Afonso saía apressado, atordoado, enquanto Fátima corria atrás dele tentando explicar. Mas tudo o que ele conseguia ouvir era o eco da decepção. O amor estava contaminado, e no alto do prédio ao lado, alguém observava tudo com uma lente profissional. Clique. Mais uma imagem. Mais uma peça no tabuleiro. Do outro lado da cidade, Ivan chegava em casa e encontrava a porta entreaberta. Entrou em silêncio, e no escuro, uma voz surgiu atrás dele. Você devia ter escolhido melhor suas alianças. Ele se virou bruscamente, mas não teve tempo de reagir. Um golpe seco. A escuridão tomou conta. E assim, no coração da noite, com traições expostas, alianças rompidas e segredos à beira da revelação, o universo de Vale Tudo mergulhava ainda mais fundo em sua espiral de ambição, desejo e justiça pendente. Tudo estava em movimento, e ninguém mais estava seguro.